Saudações a todas e a todos desse nosso ecossistema. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Ecoteologia Decolonial, esse nosso espaço de aprendizado, de troca mútua, de entendimento, mas sobretudo de um entendimento ainda mais profundo de que nós todos e todas, humanos e não humanos, fazemos parte de um organismo só, que é alvo do plano de salvação de Deus, ou seja, a criação. Hoje, minha gente, a gente finalmente retoma aqui no nosso canal. Esse vídeo está sendo transmitido pelo canal Ecoteologia Decolonial, mas também pelo meu Instagram. Então, se você está vendo pelo Instagram e ainda não conhece o canal, dá uma corrida lá no YouTube, acessa Ecoteologia Decolonial, você vai ver várias fases minhas, né? Cabelo curtinho, agora com o cabelo grandão, e começa a seguir a gente por lá, porque lá já tem um monte de conteúdo que a gente vai aproveitar ao longo da vida, né? E também serve pra gente trocar, né, e construir. Gente, muito tempo, né, sem postar vídeo aqui para vocês, mas com um sentimento muito importante nesse sentido, que é o sentimento de entender como é que essas coisas de conteúdo vão se conformando, né? E aí eu preciso assumir com vocês aqui a grande dificuldade que eu tive nesse período que a gente passou sem ter frequência no canal, é que produzir o nosso conteúdo é muito bom, né? Construir esse processo, né? Parar, pensar, pesquisar, estudar, perguntar, é muito bom. Minha complicação todinha está na hora de parar e editar esses nossos vídeos. Confesso que é uma dificuldade grande, né? Eu tenho aqui uma equipe nesse processo, então não sou os youtubers que por trás das câmeras tem toda uma equipe estruturada de edição, né? De produção, de luz, de maquiagem, figurino, nada disso, nada disso. Até no começo a gente colocava nos créditozinhos lá, né? Então a gente vai tentar produzir os nossos vídeos de forma qualitativa, como sempre, mas de forma mais simples também, para que eu possa alimentar esse nosso espaço com mais frequência. E se tiver por aí algum voluntário, voluntária, que queira estar nessa senda comigo, nessa seara, escreve para mim aí e de repente a gente começa a caminhar junto e faz com que isso possa caminhar melhor, né? Com mais qualidade de edição e tal. Até porque eu não sou nenhum videomaker, viu, gente? Eu sou um curioso maker. Mas vamos nessa. Na semana passada a gente teve aí uma enquete, né? Sobre 2 temas que eu já venho estudando. E eu propus para que vocês pudessem escolher qual desses temas a gente produziria o vídeo de hoje. Pois bem, aqui estamos nós, mas com uma surpresa maravilhosa desse nosso conteúdo. Lembrando aqui que o conteúdo escolhido foi Jesus, a encarnação do Deus ancestral, né? Sendo que eu achava que eu ia conseguir fazer um vídeo sobre esse assunto, mas o negócio está desenrolando de um jeito aqui e didaticamente eu percebi que a gente pode fatiar isso numa pequena série, né? Então eu estou pensando que ele vai durar 2 vídeos, mas pode ser que seja mais. Então a gente começa hoje com a parte 1 de Jesus, a encarnação do Deus ancestral. Deus fala aos ancestrais, Deus fala aos antepassados, e na sequência a gente vem com a outra parte, a segunda parte, ou de 3 partes, mas a segunda parte que nós estamos chamando aqui de Jesus, a encarnação do Deus ancestral, a genealogia de Jesus, né? A princípio o nosso vídeo ia trabalhar somente a partir da genealogia de Jesus, mas percebemos que tinham outras coisas que se apresentavam como necessárias nessa nossa construção. Então aqui vamos nós para a nossa elaboração de hoje, né? Então, feitas as nossas saudações, dadas aí as explicações
do nosso canal. Eu sei que eu já dei diversas explicações para vocês sobre esses hiatos, mas hoje eu precisava também reconhecer essa limitação de poder editar e conseguir editar e fazer isso no tempo hábil. É uma estrutura, essa coisa da produção de conteúdo é uma coisa meio cruel, assim, né? E como aqui a ideia não é me tornar um influencer digital, mas sim a gente construir conteúdo coletivamente e fazer nossas reflexões decoloniais que nos ajudem a nos libertar dessa teologia colonizadora que tanto foi nos imposta ao longo de séculos. Então a gente vai construindo esse conteúdo de qualidade ou até onde a nossa limitada possibilidade permite. Assim eu quero convidar vocês a colaborar nessa produção de conteúdo, fazendo aí seus comentários, mandando mensagens pra gente. De repente, se eu passei batido de alguma coisa que você julga importante, que a gente reflita, por favor, não deixe de me dizer pra gente poder caminhar. Eu digo nos dizer porque isso aqui é uma coletividade entre mim e vocês, né? Somos nós aqui, mas como eu falei, não temos nenhuma equipe por trás das câmeras, até que consigamos aí voluntárias e voluntários que nos ajudem. Tá bom, gente? Então vamos lá. Jesus, a encarnação do Deus ancestral. Hoje a gente começa com a primeira parte e primeiro é importante lembrar como é que a nossa religião cristã ela encara os costumes e a cultura dos povos indígenas. Eu poderia estar falando aqui hoje sobre a relação com a ancestralidade a partir dos povos negros também. Mas eu não queria dividir esse texto de forma que ficasse raso para uma ou outra reflexão. Uma vez que vocês sabem que eu sou um afro-indígena, as duas ancestralidades me puxam e me fazem refletir sobre essa minha espiritualidade enquanto seguidor de Jesus Cristo. E nesse nosso vídeo, nessa nossa sequência de vídeos, a gente vai começar pela ancestralidade indígena. Como eu falei, talvez esse vídeo se alongue para mais de 2 e aí de repente a gente entra pela ancestralidade africana. Mas primeiro é importante pensar como é que essa nossa religião cristã e essa teologia que nós recebemos a partir da colonização dessas terras, como é que essa religião ela encara os costumes e a cultura dos povos indígenas que valorizam essencialmente a ancestralidade. E é importante demarcar esse valor da ancestralidade na constituição desses povos. Via de regra, o nosso povo evangélico fecha os olhos para o significado que cada coisa tem para cada cultura e julga a partir das nossas regras o que é do outro. É como se a gente pegasse uma receita de bolo, as medidas de uma receita de bolo para construir uma parede. Ou mesmo a gente utilizasse a forma de construção de uma coluna para colocar uma decoração na nossa casa, né? Não dá. Essas coisas elas não conversam entre si. Então, para eu poder construir a parede, eu preciso escutar o pedreiro, eu preciso escutar o engenheiro. Para eu colocar a decoração na parede da minha casa, eu preciso conversar com quem decora, né? Jamais, através de uma receita de bolo, eu vou conseguir subir uma parede, tampouco eu vou conseguir fazer um bolo a partir da receita do cimento. E não vou conseguir colocar uma decoração na minha casa utilizando a forma de uma coluna, né? Então, são coisas que não se relacionam. E aí, nós precisamos parar e observar e ouvir o outro no que diz respeito à sua cultura e não fazer julgamentos sobre o que é do outro a partir do que é meu. Dessa forma, a gente passou na nossa religião a demonizar o que é do outro, mas não avaliamos que as marcas que
os ancestrais ou a ancestralidade deixa nas comunidades indígenas remontam à relação que essas comunidades têm com o Grande Espírito, que é como os povos indígenas costumam chamar o Deus Criador de todas as coisas. Então, a primeira demarcação que eu gostaria de fazer nessa nossa reflexão é que nós não deveríamos utilizar o que é nosso para avaliar o que é do outro. Tampouco nós deveríamos julgar o que é do outro. Sobretudo, julgar a partir das nossas reflexões. Antes de nós construirmos narrativas sobre o que é do outro, principalmente demonizando, é importante buscar entender como aquilo se comporta dentro do entendimento daquele povo. Eu costumo dizer que os nossos missionários, eles perderam e continuam perdendo uma oportunidade enorme de entender como esses povos se relacionam com Deus e como Deus se revela para os povos da mata. Perderam a oportunidade de sentar com os pajés e com os líderes espirituais para ouvi-los. E ouvir não faz de você um herege na sua religião. Ouvir o outro e dialogar com o outro não faz de você alguém que abriu mão de Jesus. Ao contrário, faz você seguir os passos dele. Porque uma das principais coisas que a gente vê no discurso de Jesus não era perguntar qual era a religião do outro. Era perguntar o que queres que eu te faça. É ouvir o outro. É perguntar sobre a condição daquele, mesmo sendo negritada, mesmo estando estampada para as nossas reflexões, o que aquele outro talvez estivesse precisando. Mas Jesus perguntava sempre, o que queres que eu te faça? Então, nesse processo, eu julgo que foi uma oportunidade e continua sendo uma oportunidade fantástica sentar e ouvir o outro sobre a sua reflexão dentro de sua espiritualidade, dentro de sua cultura e entender como o Deus que criou todas as coisas se revela para esse povo, ou para esses povos, na verdade. Nós indígenas não somos um povo, nós somos diversos povos. Para isso, eu queria relembrar dois trechos que são muito importantes para a nossa caminhada. Mas antes disso, eu quero trazer à memória um outro trecho literário que nós utilizamos alguns vídeos atrás, onde nós abordamos o Aiu, ou seja, a compreensão indígena sobre o ninho vital, o ninho de vida, esse útero de Deus, esse útero do Deus ancestral, abordado por Roberto Tomixá no seu texto Teologias Ameríndias, uma introdução. E aí Tomixá fala assim, vou ler exatamente como ele transcreve, como ele escreve lá no texto. No mundo indígena, a vida comunitária é o eixo, centro ou espaço em torno do qual giram todas as outras atividades econômicas, festas, celebrações rituais, cultos. Essa vida adquire seu ponto de referência básico na família, que, para os indígenas, não é apenas o lar e a família nuclear, mas também a comunidade que ele, o povo, considera a sua grande família. Na verdade, a pequena comunidade familiar, que já é uma família extensa, coesa pelo parentesco, é agrupada para formar uma comunidade maior, ou a grande família, onde se mora, comemora e se celebra a comunhão direta com todo o relacionado à vida em sua fonte primária, ou seja, a terra. Semeadura, colheita, construção de casas, estradas de barro entre os bairros, ou não de barro, eu estou acrescentando aqui porque era bairro e eu li errado. Escolas e outros trabalhos essenciais. Assim, por exemplo, no mundo andino, desde tempos imemoriais, o Aiu constituiu o pilar fundador dessa sociedade, como uma organização familiar que tinha as funções econômicas, sociais e religiosas. Ele baseou-se em um sistema de reciprocidade, Aini,
e também um outro sistema de ajuda mútua, Mingá, que garantiu a divisão da terra, costumes conjugais, celebrações religiosas, entre outros. De acordo com esse sistema, a terra era de posse comum e era distribuída de acordo com as demandas específicas de seus membros. Nas palavras de Aymara Christian Calisto Quispe, o Ayu é o ninho vital de diferentes culturas indígenas. Bem, Tommy Shiley traz para a gente a reflexão de que esse Ayu, ou seja, esse território, esse lugar onde a vida acontece, ele é o centro de uma vida que acontece no próprio Deus, como a gente também já fez reflexões em outros vídeos. Mas como isso se relaciona com a nossa fé cristã evangélica nos tempos de hoje? Essa é a grande questão. Mas nós não vamos pensar nos tempos de hoje, porque isso se relaciona com a fé que professamos desde os primórdios de sua constituição lá no povo judeu e se relaciona com o Deus ancestral. A nossa fé cristã, ela nasce no berço judeu, é uma fé judaico-cristã e ela se relaciona com esse Deus ancestral desde a antiguidade. Podemos chamar a atenção, aí sim, de dois pilares que são fundamentais para essa fé cristã. E assim observar que Jesus é, por excelência, a encarnação do Deus ancestral, ou seja, aquele que se relacionava com os antepassados e que remonta a sua própria genealogia. Mas vamos por partes. A gente vai devagarinho para fazer essa reflexão, onde Javé, Yavé, YHWH, o Deus que se relaciona com os ancestrais. E aqui a gente está falando dos ancestrais do povo judeu, certo? Porque esse Deus ele se limitaria para falar somente com os ancestrais do povo judeu? Você já se perguntou? Eu não estou falando agora do Jesus encarnado, eu estou falando do Deus criador de todas as coisas. E aí, para isso, eu queria chamar a atenção para uma estrutura muito interessante no nosso evangelho, no nosso cristianismo, que está lá em Hebreus 1. E aí a gente vai começar a ver Jesus entrando na história como esse Deus ancestral. Hebreus 1, do 1 ao 4, diz assim: Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então a gente vê aqui o Deus ancestral que já se relacionava e se comunicava com os ancestrais desde o passado, fazendo uma ligação com Jesus encarnado historicamente. Então esse Jesus que encarnou e a gente professa que o conheceu em carne, ele já é aquele Deus dos antepassados, Deus que se relacionava e que já havia falado muitas vezes e de várias maneiras. É como o escritor aos Hebreus coloca. Não sou eu que estou dizendo, né? Então o Deus de Israel, ele já se comunicava com os seus ancestrais de várias maneiras e por várias vezes. Há algo que precisa ser frisado aqui quanto a o Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados. De forma que há um texto
sobre Jesus que é muito interessante, e a gente pode fazer aqui uma utilização desse texto para pensar sobre esse pedacinho, muitas vezes e de várias maneiras. A Bíblia não diz todas as maneiras que Deus utilizou para falar aos antepassados, nem fala quantas vezes ele se comunicou com o povo ou com os povos. Porque de igual maneira, os povos indígenas aqui nesse território, o que hoje se chama povo de Israel, ou a gente costuma nominar aquele povo que saiu do Egito, não era um povo só, mas eram povos que se conformaram ao redor do termo Israel. Então, se a gente fizer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, a gente vai ver as diversas culturas que esses povos tinham e como eles iam se relacionando com Deus. Haja vista as formas com que Deus utilizou e foram registradas, diversas formas diferentes, com as quais ele falou com o seu povo. E aí, em João capítulo 21, verso 25, está registrado assim: Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Talvez não seja possível relatar de quantos modos Deus se utilizou para falar aos ancestrais do povo de Israel. E de igual modo, a religião cristã de hoje rejeitaria a grande parte dessas formas que Deus utilizou para falar com o povo, como faz com os povos indígenas hoje. A gente é muito limitador, né? A gente acha que um Deus que é tão grande, ele só se revelou para o povo de Israel. Não estou negando a encarnação de Jesus. Jesus se encarnou em Israel, judeu, filho de judeus, raiz de Jessé, raiz de Davi, tal. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Mas hoje eu estou chamando a atenção sobre o Deus ancestral, que se relacionava com os ancestrais de Israel, que se manifestou muitas vezes e de várias maneiras. Com isso eu estou querendo dizer que, mesmo só sendo possível conhecer a Deus, o Deus encarnado a partir da Bíblia, esse mesmo Deus encarnado se manifestou no resto do mundo, por sua infinidade em poder, como podemos ver em Colossenses 1, do 15 ao 19, que diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a soberania, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Bem, só esse texto aqui, minha gente, daria uma infinidade de pregações e de vídeos aqui. Porém, o que a gente está tentando observar é como o Deus invisível, ele se tornou visível, encarnado em Jesus, mas a gente precisa destacar algumas coisas que são muito importantes. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Dessa forma, o autor de Colossenses, Paulo, vai nos pontuar que Deus se fazia visível em Jesus enquanto homem, mas também se fazia visível em toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Isso nos afeta diretamente em como vivenciar a espiritualidade do Evangelho de Jesus e em Jesus. Mas também nos constrange a refazer as nossas posturas frente ao que é do outro e nos coloca frente a frente
com esse cristianismo tão perverso que prega a morte daqueles que são diferentes dos seus padrões e regras. No nosso tempo, temos visto o surgimento de uma nova igreja enquanto corpo de Cristo. Na verdade, não é de uma nova igreja, é uma nova face da igreja enquanto corpo de Cristo. Face que se assemelha ao que Jesus causou na sua religião na época em que caminhou em carne. Uma postura, uma igreja, um avivamento que é escandaloso porque faz perceber a ação de Deus no mundo para além da religião, para além das estruturas que nos dão segurança humana. É um escândalo que pede de nós a confiança naquele que nos chamou e por quem nos chamamos pelo nome. Essa igreja não traz paz, senão a subversão proposta pelo próprio Jesus em Mateus 10, do 34 ao 39. Com isso, minha gente, a gente vai dar uma pausa aqui agora para a gente voltar com a próxima parte do vídeo dessa nossa série, que talvez seja a segunda e última ou não. Queria que vocês falassem sobre o que estão achando dessa linha e eu parei aqui de propósito para poder a gente construir melhor essa reflexão. Que Deus nos encha com a sua graça e chegue até nós com a brisa de Ruá, e que é essa que faz os passarinhos voarem e as flores perfumarem. Que Deus te bendiga.